Concluindo essa sessão de ensinamentos do Alter Rebbe, ou esses trechos selecionados desse discurso racídico específico, então conclui o Alter Rebbe essa sessão nos dizendo, baseado naquilo que nós explicamos anteriormente, e ele respondeu as perguntas que foram propostas no início dessa exposição, o que representou a entrega da Torá, qual é a essência da Torá. Aqui ele nos explicou que essa revelação foi uma revelação única, foi uma revelação divina que expressou um amor tão intenso que causou essa reciprocidade por parte das almas judaicas. Ele nos diz que mesmo aquilo que encontramos no Talmud a seguir, os nossos sábios disseram que baseado nisso que Deus, por assim dizer, forçou a barra, ou obrigou, colocou, seja no sentido literal, a montanha sobre nossas cabeças, ou nos induziu ao recebimento da Torá, forçando esse recebimento, demonstrando um amor tão forte, produzindo tantos milagres, maravilhas, etc. Seja qual for a explicação, ele nos diz que o Talmud fala, dizem os nossos sábios a respeito disso, se essa iniciativa por parte dos judeus não foi espontânea, não partiu deles, mas sim foi induzida, foi forçada por Deus. Isso pode dar pano para manga, isso pode dar motivo de argumentação mais tarde, se os judeus são questionados por que vocês não estão cumprindo a Torá, eles podem dizer, porque na verdade nós somos forçados a isso, e não é que a gente queria de verdade, ou queria tanto, fomos induzidos, fomos pressionados. Então, falam sábios, Mikan Modar Rabba Leoraita, daqui nós temos esse grande aviso preventivo em relação ao nosso compromisso com a Torá, Dehainu, ou seja, Sheitoreru Zu Belibam Lekabalat Torá Bibchinat Mesirat Nefesh Ubitul. Conforme nos explicou o Alter Rebbe, continua nos dizendo aqui, que esse despertar no coração judeu, no coração judaico que tiveram por ocasião do Sinai, na outorga da Torá, essa motivação para receber a Torá com essa atitude de autoanulação, de subordinação total, a ponto de terem aceito tudo incondicionalmente antes de saber o que lhes esperava, o que vinha em seguida. Lo yazeh mitzidam bibchira veratzon asher me'atzmam levad. Na prática, então, nós vemos que isso não ocorreu por livre e espontânea vontade, isso não veio por uma iniciativa judaica ou das almas das pessoas aqui embaixo. Em outras palavras, isso até estava, por assim dizer, fora do livre-arbítrio. Não havia opção, eles foram obrigados, conforme, seja como a gente explique, seja no sentido literal, mesmo no sentido profundo, que foram obrigados a partir da demonstração de tanto amor que Deus demonstrou para eles, mas de qualquer forma, a gente chegaria à conclusão que isso não foi por iniciativa judaica, isso não veio por parte deles, não fez parte da sua escolha e da sua vontade espontânea, mas sim, isso veio em decorrência de uma revelação superior, a revelação intensa, divina, tão forte, quando Deus demonstrou o tamanho amor pelo povo judeu, conforme ele mesmo declara, amei a vocês, demonstrei esse amor. Foi isso, quem sabe, especificamente ou somente isso, que despertou essa recíproca, que despertou nos judeus a vontade de se vincular a Deus, de se conectar a Ele, o amor a Deus, a atração a Ele e, por extensão, o compromisso com o recebimento da Torá. E o Talmud lá continua nos dizendo que talvez essa questão permaneceu em aberto, talvez até durante séculos, que sempre os judeus poderiam dizer, na verdade a gente não queria, nós não quisemos, fomos induzidos, fomos forçados, fomos pressionados, exigidos, não havia opção.
Mas séculos depois do recebimento da Torá, entre há cerca de 2.500 anos atrás, entre o primeiro e o segundo Beit HaMikdash, depois da destruição do primeiro templo em Jerusalém, antes da reconstrução do segundo, quando os judeus estavam exilados na Babilônia, e depois a Babilônia, o Império Babilônico foi conquistado pelos persas. Então daí veio o rei Assuero, que mais tarde vai acabar se casando com Esther, que era judia, mas na sua época houve um decreto terrível contra os judeus, talvez o pior decreto de todas as épocas, quando Haman, o grande antissemita, ele ascende ao poder e se torna o primeiro-ministro e o homem forte da corte, e ele lança a primeira solução final, Deus nos livre, um decreto terrível de exterminar todos os judeus em um dia só. Homens, mulheres, jovens, crianças, em um dia só. Não havia para onde fugir e escapar, porque ele reinava sobre o mundo inteiro, 127 países e províncias, né? E depois segue a história como os judeus eles permanecem fiéis ao judaísmo numa atitude de abnegação e autossacrifício total e completo, e ninguém quis renunciar ao judaísmo durante o ano inteiro até chegar a data prevista, mas depois há a reviravolta. Esther acaba revelando ao rei que ela é judia e pede se não o cancelamento desse decreto, mas a possibilidade de defesa por parte dos judeus, enfim. Mas se diz que naquela época, esse é o contraste entre a época do milagre de Purim e a outorga da Torá. Na outorga da Torá haviam efeitos especiais. Haviam milagres e maravilhas à torta e direita, por todo lado. Todo dia, a cada instante. Já na época de Esther, Ototeinu Lorainu, não vimos milagres, não vimos intervenção divina. Por isso, até o nome de Deus nem aparece no livro de Esther. É o único dos 24 livros sagrados onde o nome de Deus não consta nenhuma vez. Se fala que a própria Esther teve momentos de questionamento. Keili lama sabachthani, meu Deus, por que você me abandonou? Onde você está? Então, naquela época, diferente da época do êxodo, dos milagres, da travessia do mar, da saída do Egito, naquela época não valia a pena ser judeu, muito pelo contrário. Isso só dava problemas, antissemitismo, perseguição, ameaça de morte de toda a família. Então, naquela época não era conveniente, não era interessante. Não estava havendo milagres, nem intervenções divinas, nem maravilhas, muito pelo contrário. Os malvados estavam ascendendo ao poder, os antissemitas estavam dominando o mundo, e essa ameaça para os judeus era algo iminente e uma ameaça terrível. Então naquela época não tinha por que querer ser fiel ao judeu, ao povo judeu e ao judaísmo, à Torá e Mitzvot. Mas mesmo assim, sem revelações, sem milagres, sem maravilhas, sem intervenção divina explícita, os judeus falaram: daqui do judaísmo eu não saio, ninguém me tira, aconteça o que acontecer, não só na vida, mas Deus nos livre até as últimas consequências, até a morte de todos, mas a gente não deixa o judaísmo. Então se diz que naquele momento os judeus consolidaram o pacto, naquele momento eles demonstraram que há uma aceitação completa da Torá, do judaísmo, o vínculo com Deus através da Torá é algo intrínseco, algo que não é forçado, não é pressionado, não foi induzido nem manipulado, é algo espontâneo, intrínseco, que está nas suas almas, no fundo da essência do seu ser, e algo irreversível, e algo que inseparável da nossa existência. Então, naquela época, quando os judeus demonstraram essa atitude, se diz que consolidaram, então, o pacto do recebimento da Torá, e daí não podia mais se argumentar, não, a gente não queria, aqui se demonstrou claramente, é isso que a gente quer. Essa é a nossa vida, essa é a nossa existência, e não pode ser diferente. De qualquer forma, aqui o Alter Rebbe nos explica que o significado aqui, de acordo com a Hassidut, não é que os judeus foram forçados literalmente a receber a Torá no Monte Sinai, mas sim o que nós vimos, o que levou eles a essa anulação completa, que o Midrash chama como a alma deles desaparecia do corpo, etc., o que levou eles a essa anulação completa é que eles sentiram na hora da outorga da Torá esse amor explícito por parte de Deus, essa demonstração intensa de amor divino.
Isso eles sentiram na hora da entrega da Torá, e por isso se diz que a reação deles foi essa anulação por completo, subordinação, submissão, etc. Mas como nós sempre dissemos, isso não foi conquista deles, não foi por iniciativa deles, não foi que eles se elevaram espiritualmente, trabalhando sobre si, se anulando diante de Deus, não. Tudo isso foi reflexo e reação a uma revelação divina intensa que veio de cima. Que isso provocou como reação essa atitude judaica de anulação, de subordinação. Mesmo assim, ele nos diz, porém, quando chegou séculos mais tarde uma situação inversa, então se fala no Talmud, Hadar Kiblu Aberatzon, que daí os judeus aceitaram e receberam a Torá de bom grado, com sua própria vontade, por iniciativa própria, na época do rei Assuero, Ahashverosh, Shaya Mesirut Nefesh Bechol Israel Me'atzmam. O que houve naquela época? Uma atitude de não só submissão e subordinação, uma atitude, uma propensão para autossacrifício, literalmente, de sacrificar as próprias vidas pelo judaísmo, de si, dos seus familiares, etc. E não há um gesto de autoanulação maior do que esse. Isso é o que se manifestou, que veio à tona, se revelou na época de Ahashverosh, na época de Purim. Então, se fala que naquela época os judeus atingiram um nível de anulação diante de Deus, de autoanulação, mais intenso do que qualquer época anterior, do que qualquer outro momento, bem mais intenso até do que o momento da entrega da Torá, porque no momento da entrega da Torá isso não foi espontâneo, não veio por parte deles, eles não conquistaram esse nível espiritual. Aqui, sim, foi por iniciativa judaica, por esforço de todo o Am Israel, de todo o povo de Israel. Então, essa anulação conquistada naquela época é o que levou eles a esse espírito de autossacrifício, até de Mesirut Nefesh. Isso não veio não foi provocado ou induzido de cima. Naquela época eles não sentiram esse abraço de Deus que os aproximava, que demonstrava amor, etc. Pelo contrário, havia naquela época um encobrimento total da divindade. Como Amar Ezal, como os próprios sábios dizem sobre o nome de Esther, Esther minatorah minayin, por que ela leva esse nome? Anochi Esther astir panai bayomahu. Eles fazem alusão, se fala que eles evocam um versículo no qual Deus diz, naquela época, naqueles dias, eu irei encobrir e ocultar o meu semblante. A palavra aster, astir, é a mesma raiz do nome de Esther, que significa ocultamento e encobrimento. Então, na época de Esther, do milagre de Purim, Deus estava encoberto e oculto. E mesmo assim, isso não impediu os judeus de se elevarem até esse nível de autoanulação, com essa predisposição até de Mesirut Nefesh, de ir até as últimas consequências, até o autossacrifício para se manter fiel à Torá e Mitzvot, ao judaísmo. Então ele nos diz que essa é a novidade do que aconteceu naquela época, isso foi a consolidação total e completa do recebimento da Torá por parte do povo de Israel, quando se despertou nos seus corações. Aqui um sentimento que emergiu de baixo para cima. Ele não veio em consequência de revelações divinas intensas que vieram de cima, pelo contrário, não havia, naquela época não haviam essas revelações, não havia intervenção divina, pelo menos explícita, não havia esses milagres de forma revelada, não havia, por assim dizer, esse abraço de Deus nos aproximando, né? Havia ocultação, encobrimento, questionamento, revolta, onde está Deus e como, mas mesmo assim, os judeus não só que se mantiveram fiéis, estavam dispostos a ir até o autossacrifício, uma anulação completa por parte de Deus. Em outras palavras, naquela época isso aconteceu por um despertar inferior. Então não foi Deus que nos despertou lá de cima para esse amor, não, nós cultivamos esse amor e esse vínculo, essa conexão intensa com Deus por um despertar inferior no nosso coração. Isso significa que depois, séculos depois, os judeus, eles receberam, se comprometeram, aceitaram a Torá de uma forma de bom grado, né, de boa vontade, demonstrando uma anulação completa para Deus,
quando eles próprios cultivaram essa anulação. E daqui a gente vê a conexão do conceito de anulação para com Deus e a Torá, o estudo da Torá, que esse é o objetivo da Torá. Isso é uma condição para o recebimento da Torá e não é só causa, mas também consequência. O estudo da Torá é aquilo que deve levar a pessoa, o compromisso, o vínculo com a Torá, o que deve levar a pessoa a uma anulação para com Deus, e essa anulação é o que vai viabilizar a conexão da criatura com o Criador, o vínculo da pessoa com Deus.